Então, avaliando agora mais dois movimentos, na verdade, de dominância de joelho, que são os movimentos de dominância de joelho unilaterais, que é as subidas e as descidas, os step-ups e os step-downs. A gente vai avaliar essa questão da estabilidade do joelho também, como eu me comporto em relação a isso, o que eu devo fazer em relação a isso, e também pensando que esses mesmos padrões que eu consigo avaliar, que a gente já viu o agachamento unipodal, a gente vai ver aqui nesses formatos de subida e descida, todos eles também são exercícios de dominância de joelho. Então mais para frente a gente vai ver que esse formato de avaliação, ele não precisa acontecer num formato de protocolo, eu não preciso colocar esse indivíduo para realizar todas as fases de movimentos e aí fazer algo muito cansativo, avaliando e anotando. Então, na verdade, a avaliação ela acontece diariamente. Então, depois a gente vai ver isso na progressão. Determinados movimentos, eles são mais simples, eles são mais para iniciantes, e aí eu posso utilizar isso nos primeiros treinamentos, e um olho bem treinado já nessa questão das disfunções, ele consegue analisar os movimentos sem ter que ficar pedindo para o indivíduo, faça isso, faça aquilo. E a partir disso, dessa primeira aula, dessa primeira avaliação, que para a pessoa não é uma avaliação, para você sim, é contínua, né? A partir dessa primeira percepção, se for um aluno novo, você consegue estruturar o treinamento pensando em como beneficiá-lo. Se for um aluno que você já conhece, você vai continuar nesse formato de treinamento pensando nas avaliações, que elas são diárias. Porque essa questão da construção do movimento, ela não termina nunca, ela só vai melhorando os níveis, ok? Então agora, pensando aqui na questão do step up, a gente vai ver aquele formato de estabilidade do joelho. Então vou pedir para ela descer o degrau. E no mesmo formato, vim só um pouquinho mais para cá. No mesmo formato, o que é importante? É importante que ela suba e desça, pensando na questão do valgo dinâmico, mas sempre estabilizando isso, pensando no membro que ela vai realizar o movimento. Então, por exemplo, ela vai colocar aqui a perna direita dela em cima, sempre pensando que esse joelho ele tem que estar mais alinhado com a ponta do pé, então ele está sempre levemente voltado para fora. Ela vai fazer essa subida pensando em estabilizá-lo, então pode subir, estabiliza. Boa. E o principal formato, a principal percepção em relação ao valgo dinâmico, normalmente é na descida. Ela vai fazer esse movimento descendo, dessa vez, pensando de forma mais errada, ela vai fazer o movimento jogando o peso nessa perna aqui. Então foca, só desce pensando na perna de lá. O joelho entra. Essa é a questão que eu falo da questão motora. Pode ser que ela tenha uma boa estabilidade em relação à parte muscular, mas em relação à parte neuromuscular, pensando no controle motor, ainda não é eficiente. Então ela precisa desenvolver essa eficiência para que o corpo dela, de forma mecânica, entenda como é estabilizar o joelho e possa transferir isso futuramente para, por exemplo, uma corrida ou qualquer outro tipo de atividade. Então, de novo, ela vai forçar esse joelho para fora, ela vai subir forçando ele para fora e vai descer também forçando ele para fora. No caso aqui eu vou colocar minha mão. Aí, pode subir de novo. Então o foco de quem faz esse tipo de movimento é a perna que está em cima, a perna que está estabilizando e que está realizando a volta do movimento também. Então desce, segurando, para fora, para fora, para fora. Beleza, ok. Mesmo formato que a gente fez no agachamento e no agachamento unipodal. Eu posso aqui utilizar um elástico puxando esse joelho para fora para que ela entenda como é o movimento. Posso utilizar o elástico forçando o valgo dinâmico, no caso empurrando o joelho para dentro, para que ela tenha que ativar essa musculatura para realizar o movimento, e é assim que eu consigo progredir. Futuramente, se ela desenvolver esse movimento utilizando carga, esse joelho vai estar mais estável. Posteriormente a isso, como eu falei, tem o step up e step down. Então ela vai subir agora e é como se ela estivesse descendo o degrau de uma escada. Então ela vai forçar, pensando aqui no joelho. Ela vai estabilizar esse joelho e vai tentar encostar esse calcanhar lá no chão. Boa. E volta na posição inicial. Esse tipo de movimento é muito específico porque existem muitos indivíduos que quando realizam o movimento de subida e descida de degrau sentem dor. Normalmente essa dor está associada a esse valgo dinâmico. É o mesmo formato em relação à técnica, o mesmo formato em relação à intervenção. Se ela pensar nessa perna aqui, ao invés de pensar na perna de lá, se ela estabilizar esse joelho, levando aquela perna no chão, forçando ele para fora e depois voltando, eu consigo avaliar se ela tem um bom controle motor, através desse valgo dinâmico, se o joelho está movimentando, se ela tem uma falta de estabilidade de joelho, ou eu consigo também melhorar isso naquelas intervenções utilizando também os elásticos, ok?
Então, a partir disso, que a gente pode desenvolver essa questão do controle motor. Como eu falei, essas são intervenções e também são os exercícios. E depois a gente vai trabalhar especificamente em exercícios que focam nessa estabilização, no desenvolvimento da força dos estabilizadores do quadril, que também vão auxiliar nessa questão da estabilização do joelho, ok? Então, até já!